Abra comigo em Lucas, capítulo 4. Nós vamos ler o versículo 14 e 15 nesse momento. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia e permanecer com ela aberta, porque a gente vai voltar ao texto várias vezes aqui no nosso encontro. Lucas, capítulo 4, verso 14. Diz assim a palavra de Deus. Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito. E por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era o seu costume, e levantou-se para ler. Vamos até aqui, por enquanto. Vamos orar? Vamos orar ao Senhor. Doce Espírito Santo, nós te exaltamos, Senhor. Senhor, nós não podemos fazer absolutamente nada sem Ti. E doce Espírito Santo, nós sentimos a Tua presença. Sabemos que o Senhor está aqui. Sabemos, Senhor, que o Senhor se move em nosso meio. Sabemos, Senhor, que Tu és o penhor da nossa herança. Sabemos, Senhor, que Tu és o mesmo Espírito que estava sobre o nosso Senhor Jesus e que está aqui nessa manhã. E nós te pedimos, Senhor, que o Senhor fale à Tua congregação. Fala a Teu povo. E faz, Senhor, a Tua obra, que é exaltar o Filho de Deus. Exaltar Jesus, o Senhor e Salvador. Oh, doce Espírito Santo, nós te pedimos, fala conosco nessa manhã e nos revela quem Cristo é, o Filho bendito do Pai. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, aqui em Lucas tem uma ênfase diferente das ênfases dos outros evangelistas, de Mateus, de Marcos e João. Lucas quer deixar bem claro para nós, lembrando que Lucas e Atos muito provavelmente faziam parte de um mesmo livro, de um mesmo volume, de uma mesma obra. Lucas quer deixar bem claro que Jesus é o Jesus cheio do Espírito Santo. Jesus, no Evangelho de Lucas, é o Cristo, é o Jesus cheio do poder do Espírito Santo. Ele quer deixar isso muito claro para nós. É por isso que no capítulo 1, quando o anjo Gabriel aparece a Maria e fala: Maria, você é muito feliz entre as mulheres, porque de você nascerá o Salvador. Maria fala: mas como isso vai acontecer? Eu nunca conheci homem algum. O que o anjo diz para ela? O Espírito do Senhor te cobrirá e você conceberá o Salvador. O Espírito Santo enche Maria, Maria gera o Senhor Jesus. O texto continua contando que um outro menino tinha nascido ali em outra região, agora na Judéia. Esse filho de um sacerdote, João Batista, é esse menino. E a promessa de Gabriel para Zacarias, o pai de João, é: esse menino, João Batista, vai ser cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe. E aí o texto conta que quando Isabel, mãe de João Batista, estava grávida de João, e ela vê Maria grávida do Senhor Jesus, Isabel fica cheia do Espírito Santo. E o menino dentro do ventre dela adora por sentir a presença de Jesus. E aí o texto continua dizendo que quando Jesus nasce e os pais dele levam Jesus ao templo para ser consagrado no 8º dia, tem um homem chamado Simeão. E Simeão, cheio do Espírito Santo, profetiza acerca de Jesus. E Jesus, no início do seu ministério, quando ele é batizado por João Batista, o que acontece? O Espírito Santo repousa sobre Jesus. Quando o Espírito Santo repousa sobre Jesus, João fala: esse é aquele a quem eu venho prometido, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E esse mesmo Espírito Santo é o que guia, que impele Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo e para vencer Satanás na tentação do deserto. E este mesmo Espírito Santo leva o Senhor Jesus a Galileia para
pregar o evangelho do reino. Jesus cheio do Espírito Santo. Por que isso é importante? Porque ele é ungido de Deus. A gente vai entender isso um pouco mais à frente no texto. O texto também conta que esse Jesus cheio do Espírito Santo vai a Galileia e começa a pregar nas sinagogas. Isso também é muito importante. O que eram as sinagogas lá na época de Jesus? O que é uma sinagoga? As sinagogas, a gente não sabe exatamente quando elas surgiram. Alguns estudiosos dizem que as sinagogas surgiram muito provavelmente no período do exílio babilônico, quando o povo de Judá foi levado para longe da sua terra, foi expulso da sua terra, ficou cativo na Babilônia, e como não havia mais templo, não havia mais sacrifício, o povo se reunia em pequenas reuniões para ler a lei de Deus e os profetas e guardar a vontade de Deus no seu coração. Lembrar das promessas do Senhor. Lembra daquele salmo que fala, diante dos rios da Babilônia, nós chorávamos e pendurávamos nossas harpas nos salgueiros? Lembra desse salmo? Muito provavelmente foi nesse contexto que as sinagogas começaram a surgir. E as sinagogas eram reuniões simples, onde os judeus se reuniam, em terra estrangeira ou na sua própria terra, para ler a palavra de Deus, falar sobre ela, orar e lembrar das promessas que o Senhor havia feito ao seu povo. Esse povo em exílio, longe da sua terra, fora da terra, da herança, da promessa do Senhor, se reunia e lia as promessas de Deus acerca do ungido. A lei e os profetas anunciavam acerca de alguém, ungido de Deus, que viria restaurar Israel. E na sinagoga, todos os sábados, os judeus se reuniam para ler a lei e os profetas que anunciavam acerca do ungido de Deus. Imagine comigo esse povo, na Babilônia, ou depois na diáspora, porque quando o povo voltou para Israel, nem todo mundo voltou, muitos judeus ficaram espalhados ali pelo Império Persa e depois pelo Império Romano. Muitos judeus não voltaram para Israel, mas tanto em Israel como na diáspora, imagine esse povo longe da sua terra, esse povo escravo das nações, esse povo que era o povo da aliança, os filhos de Abraão, o povo da promessa, lendo a lei e os profetas, dizendo: o Senhor reunirá o seu povo disperso entre as nações, e haverá um único rei, e a terra será farta e abundante outra vez. Todos os sábados isso era lido nas sinagogas. E haviam muitas sinagogas no tempo de Jesus, mesmo com a reconstrução do templo, aonde houvessem pelo menos 10 judeus, ali poderia haver uma sinagoga. E havia uma sinagoga em Nazaré. Jesus vai de sinagoga em sinagoga. Por quê? Porque Jesus é a resposta ao anseio das sinagogas. Jesus é a resposta àquilo que era lido semanalmente há séculos, acerca do cumprimento da promessa de Deus sobre o seu ungido, sobre o seu Messias. E que promessa é essa? Que promessa acerca de um ungido é essa? Você vai lembrar que no Antigo Testamento haviam algumas pessoas que eram ungidas por Deus, ungidas com óleo. Tinham 3 pessoas específicas que eram ungidas no Antigo Testamento. O primeiro delas era o profeta. O profeta de Deus era ungido por Deus. Lembra que Elias é ordenado por Deus a ir e ungir Eliseu? Derramar óleo sobre a sua cabeça. A unção com óleo significava a separação para o ministério e a ação do Espírito Santo na vida daquele profeta. Mas também os reis eram ungidos de Deus. Lembra que Deus fala com Samuel? E fala: Samuel, vai e unge Saul e depois unge Davi como rei de Israel? E ele vai, pega aquele chifre de carneiro e derruba óleo sobre a cabeça daqueles reis? Não era assim? Aquele homem era separado por Deus e ele era empoderado pelo Espírito Santo para governar o povo de Deus. Então, tinha o profeta, o rei, mas também o sacerdote. Todo sacerdote, filho de Levi, era ungido sacerdote. Recebia uma unção, era separado, empoderado pelo Espírito Santo para fazer mediação entre o povo e Deus. Mas,
todas essas pessoas sendo ungidas de Deus, havia na aliança do Senhor uma promessa acerca do ungido de Deus. Não mais um ungido, não mais um profeta, não mais um rei, não mais um sacerdote, mas o ungido de Deus, o rei, sacerdote e profeta. Um prometido do Senhor. Já em Moisés, a gente consegue ver essa promessa quando Moisés olha para o povo um pouco antes da sua morte e fala o seguinte: virá alguém maior do que eu, um profeta do Senhor, a ele vocês devem ouvir. Está lá em Deuteronômio. Antes de Moisés morrer, ele profetizou acerca de um profeta que viria, maior do que ele. Nenhum profeta da antiga aliança foi maior do que Moisés, no sentido de fazer mediação entre o povo e Deus. Um profeta maior viria. E depois, quando Davi, o rei segundo o coração do Senhor, ele decide fazer uma casa para Deus, ele tem esse sonho, ele quer fazer uma casa para Deus em Jerusalém, e Deus fala para ele: não, Davi, eu farei uma casa para você, segundo Samuel capítulo 7. E Deus olha para Davi e fala: da sua descendência virá um rei, e esse rei reinará para sempre. O seu reino será perpétuo. Nunca faltará um rei da descendência de Davi no trono. Da sua família, Davi, eu farei uma casa para você, uma dinastia. E virá um rei que irá reinar em justiça, segundo a sua linhagem. A promessa de um rei messiânico, maior do que Davi. Por isso que Davi, no Salmo, ora ao Senhor dizendo: eu ouvi o Senhor dizendo ao meu Senhor: assenta-te à minha direita até que eu ponha todos os teus inimigos como estrado dos teus pés. Davi está falando: tem um Senhor maior do que eu, a quem o Senhor vai empossar como rei de Israel. Os Salmos falam sobre isso. Essa promessa se desenvolve durante todo o Antigo Testamento, mas ela tem o seu ápice no livro de Isaías. Alguns vão dizer que Isaías, ele é o quinto evangelho, ou o evangelho do Antigo Testamento. E em Isaías, a profecia, a revelação acerca do ungido de Deus ganha um escopo nunca antes visto. O profeta Isaías profetizou na corte de Judá durante muito tempo e durante o reinado de muitos reis. Mas Isaías, vendo já naquele seu tempo a degradação de Israel, porque o povo era duro de coração, adorava os outros deuses, se prostituía com os outros deuses, abandonava a lei do Senhor, oprimia o pobre, fazia tudo o contrário do que a lei de Deus havia os chamado para fazer, o relacionamento verdadeiro com o Senhor. Isaías começa a profetizar acerca de um tempo em que Deus iria punir o seu povo, ia cumprir as promessas que ele fez em Deuteronômio, ia enviar o seu povo ao exílio, à escravidão. E de fato isso aconteceu sobre o reinado de Nabucodonosor, lá para o ano 580. Deus mandou Nabucodonosor, ele destruiu Jerusalém, ele destruiu o templo do Senhor, ele levou o povo escravo para a Babilônia. Mas Isaías também profetiza acerca do ungido do Senhor, que restauraria o seu povo. Isaías capítulo 11, versículo 1 e 5, diz o seguinte: do tronco de Jessé sairá um rebento. Jessé é o pai de Davi, tá? Da linhagem de Davi. E das suas raízes brotará um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ele terá o seu prazer no temor do Senhor. Não julgará segundo a aparência, nem decidirá pelo que ouviu dizer, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Castigará a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará os perversos. O cinto dele será a justiça e a verdade a faixa na sua cintura. Isaías está dizendo o seguinte: da linhagem de Davi virá alguém cheio do Espírito Santo. E ele vai governar o seu povo com justiça. Os filhos de Davi, todos eles, pecaram, apostataram, abandonaram o Senhor. Os melhores deles pecaram só um pouquinho, mas fizeram coisas horríveis. Ezequias, Josias são uma exceção no reinado da dinastia de Davi em Judá. Todos os reis de Judá caíram um após o outro. O melhor reinado de Israel havia sido de Davi.
E o povo esperava quando o Senhor ia restaurar a casa de Davi, dando a eles um Messias, um rei, um ungido do Senhor, para restaurar o seu povo. Esse era o anseio de todo Israel em exílio. E mesmo quando o povo voltou para a terra, depois do exílio babilônico, depois quando o Império Persa vence a Babilônia e Ciro manda o povo de volta para sua terra, a gente tem a história de Neemias, de Esdras lá no Antigo Testamento, que contam essa história. O sentimento ainda era de exílio. Por quê? Porque Israel nunca mais foi como nos dias de Davi. Porque mesmo de volta na sua própria terra, eles ainda eram vassalos dos persas. Depois eles conseguiram, por um breve momento, sob a dinastia dos Asmoneus, um breve momento de independência. Mas todos os reis asmoneus eram também sanguinários, assassinos, loucos. Até que vêm os romanos e dominam Israel. Não há respiro para esse povo. Nós vemos o Holocausto na Segunda Guerra Mundial. A maior tragédia da humanidade. Mas o Holocausto é um entre vários holocaustos do povo judeu na história. Esse povo foi massacrado e perseguido durante milênios. E é um milagre que eles existam hoje. É providência divina, é graça de Deus. Então você imagina esse povo lendo esse texto e esperando: Senhor, envia o seu Messias, envia o seu ungido, restaura Israel. Esse era o clamor das sinagogas. E é por isso que o Senhor Jesus vai nas sinagogas pregar o Evangelho. É por isso que é muito importante esse versículo que nós vemos agora. Mas também Jesus não vai a um lugar qualquer. Jesus vai a Galileia, a Nazaré, a terra onde ele cresceu. Lucas, como Mateus e Marcos, eles fazem uma abordagem diferente do ministério de Jesus. Eles começam a falar acerca do ministério de Jesus no segundo ano do ministério, já no ano da popularidade. Você já percebeu que os relatos de João, o comecinho do Evangelho de João é um pouco diferente de Marcos, Mateus e Lucas? Porque João narra o que Jesus fez no primeiro ano de ministério. Então tem toda aquela história de Jesus conversando com Nicodemos, com a mulher samaritana. Jesus sai da Judéia e volta para Galileia. Tudo isso passa um ano, ele já chamou os discípulos, já chamou os apóstolos. Passou um ano, quando começa aqui essa passagem que nós lemos. Jesus já havia passado por Cafarnaum, já havia operado milagres, muitas coisas haviam acontecido. E Jesus volta para Galileia. Isso aqui, gente, é um contrassenso. Afinal de contas, se Jesus é o rei de Israel, se ele é o Messias, por que não ficar na Judéia? A Judéia era São Paulo. A Judéia era Nova York. A Judéia era o centro popular de Israel. Era onde as coisas aconteciam. Era onde estava o templo, os fariseus, os escribas, os saduceus, onde toda a vida religiosa acontecia. Por que não ficar, então, na Judéia? Porque Jesus não é o Messias, como a gente espera. Ele é o Messias de Deus. Então ele volta para Galileia. A Galileia era um lugar pobre, era um povo de sotaque forte. Sabe o preconceito que se tem com os nordestinos? Que tinha na época com os galileus. Eles tinham um sotaque forte, diferente. A gente que é de São Paulo acha que não tem sotaque. E a gente tem muito sotaque. Você vai perceber isso quando você sair de São Paulo. Mas esse povo pobre, esse povo que era da Galileia dos gentios, a Galileia que fazia divisa com vários territórios estrangeiros, que tinha um grande fluxo de gentios, de povos estrangeiros. A Galileia, aonde antigamente na história de Israel era o reino do norte, o reino de Israel, o reino apóstata, o reino que caiu sobre a mão dos assírios. Essa Galileia é para a qual Jesus volta para pregar. E Jesus volta para a Galileia, para os pobres, para os miseráveis, para os abandonados, para os negligenciados, mas ele vai num lugar ainda mais abandonado, que foi onde ele cresceu, Nazaré. Sabe quando Jesus se encontra lá com Natanael? Natanael olha para Jesus e fala, aliás, olha para Filipe e fala: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? A questão é que não era que Nazaré tinha má fama, é que Nazaré era lugar nenhum. Nazaré era um povoadinho, minúsculo, com no máximo 400 pessoas. Lugar nenhum, nada vinha de Nazaré, porque era um lugar pequeno e pobre. Jesus volta para Nazaré. Por quê? Porque ele está cumprindo acerca do Messias, que diz: terra de Zebulon,
terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galiléia dos gentios, o povo que vivia em trevas viu grande luz, e aqueles que habitavam na região de sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Isaías: no passado, Galiléia, você era desprezada, mas o Senhor enviará um renovo para você. Jesus está cumprindo profecia messiânica. Jesus está indo aos pobres, por um motivo. E Jesus chega então em Nazaré, no lugar onde ele foi criado, nesta sinagoga, e o texto diz que Jesus ia todos os sábados na sinagoga, era um costume de Jesus. Jesus estava sempre com o povo de Deus, ouvindo a palavra de Deus. Importante, se você não pegou a indireta, esteja com o povo de Deus, ouça a palavra de Deus. O Senhor Jesus frequentava semanalmente a sinagoga, e como era seu costume, só Lucas registra isso. Ele então chega naquela sinagoga, e era comum nas sinagogas que pessoas de fora, pessoas, rabinos, mestres, fossem convidados para trazer uma palavra, para fazer a leitura do texto bíblico e trazer uma interpretação daquele texto. Isso era comum nas sinagogas. Jesus chega na sinagoga e chamam ele à frente e falam: Jesus, traz uma palavra para o povo, lê o livro do profeta Isaías, um rolo só. O povo não tinha a Bíblia inteira, era caro comprar os rolos. Eram vários rolos com vários profetas, com a Torá, cada um com um rolo. Então tinha o rolo do profeta Isaías. E muito provavelmente era só o que se tinha lá na sinagoga de Nazaré, porque era muito caro ter esses rolos naquela época. Eles pegam do armário o rolo do profeta Isaías e dão na mão de Jesus. Falam: Senhor não. E falam: Jesus, ainda não, Senhor, né? Lê para nós a profecia do profeta Isaías. Então o texto diz o seguinte, versículo 16. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era o seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar aonde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Aleluia! Desculpa, gente, eu venho de uma escola evangélica viking. Quem fala uau é muito moderninho para mim. A gente tem que falar aleluia, glória a Deus. A gente tem que gritar de vez em quando para glorificar o Senhor. Gente, isso aqui é maravilhoso. Aleluia. Isso aqui é glorioso. Isso aqui é a razão de eu e você estarmos aqui. Jesus olha para o livro de Isaías e diz: isso é sobre mim, e hoje se cumpriu o que vocês ouviram. Aleluia. Meus irmãos, Jesus está lendo Isaías 61, uma passagem emblemática acerca do ministério do Messias. Em Isaías, a partir do capítulo 39, o tom do livro muda completamente. E ele começa a falar, na verdade a cantar, são os cânticos do servo sofredor, acerca do Messias. É lá que ele fala que o Senhor iria reunir os povos das nações, ia chamar um povo para si. É lá que ele fala que o Senhor enviaria um servo, o seu servo, e esse servo levaria sobre si toda a iniquidade do seu povo. É lá que nós temos Isaías. Quem creu em nossa mensagem, a quem foi revelado o braço do Senhor, porque ele cresceu como um broto tenre, em lugar de terra seca, e ele era como alguém que nós viramos o rosto e desprezávamos, mas ele levou sobre si os nossos pecados, os nossos delitos, e sobre si levou as nossas enfermidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e sobre as suas feridas fomos sarados. Está nesse contexto. E aí ele continua falando, Isaías, acerca da obra do Messias, do servo sofredor, daquilo que ele faria, e ele chega em Isaías 61. E agora é o Messias falando, não mais Isaías falando sobre o Messias. E o Messias diz para o seu povo: o Espírito do Senhor está sobre mim. Abre a sua Bíblia comigo, Isaías 61. Essa aqui eu faço questão da gente ler junto. Abre comigo, Isaías, capítulo 61. Isaías 61,
Se você encontrou, eu queria que você ouvisse com muita atenção o que esse texto diz. Lembra desse povo exilado, lembra desse povo longe das promessas de Deus, lembra desse povo abandonado, escravizado. E assim diz o Messias a eles: o Espírito do Senhor, o soberano, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar a liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para manifestação da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Gente de fora vai pastorear os rebanhos de vocês, estrangeiros trabalharão em seus campos e vinhas, mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Vocês se alimentarão das riquezas das nações, e do que era o orgulho delas vocês se orgulharão. Em lugar de vergonha, o meu povo receberá porção dupla, e ao invés de humilhação, se regozijará em sua herança, pois herdará porção dupla em sua terra e terá alegria eterna. Porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e toda maldade. Em minha fidelidade os recompensarei e com eles farei aliança eterna. Seus descendentes serão conhecidos entre as nações e a sua prole entre os povos. Todos os que virem reconhecerão que eles são um povo abençoado pelo Senhor. É grande o meu prazer no Senhor, regozija-se a minha alma em meu Deus, pois Ele me vestiu com vestes de salvação, e sobre mim pôs o manto da justiça, qual noivo que adorna a cabeça, como um sacerdote, qual noiva que se enfeita com joias, porque assim como a terra faz brotar a planta, e o jardim faz germinar a semente, assim o soberano, o Senhor, fará nascer justiça e o louvor diante das nações. Amém. Foi isso que Jesus leu. Foi isso que Jesus leu. Naquela sinagoga pobre, de lugar nenhum, em Nazaré da Galileia. E aqui, nesse texto, Jesus fala acerca do objetivo, da função e do papel do Messias. Aquilo que ele veio fazer. E quais são as obras do Messias? A primeira delas, esse Messias ungido por Deus, cheio do Espírito Santo. Esse Messias viria proclamar o evangelho aos pobres. Evangelho significa boa notícia. Ele veio proclamar a boa notícia aos pobres. E pobre aqui, a palavra do hebraico de Isaías, é uma palavra para indigente. É para alguém curvado, atrofiado, como um morador de rua, deitado numa esquina ou numa estação de trem, curvado, dependente de alguém. É esse pobre que o texto está falando. E é claro que o Senhor Jesus, Ele veio anunciar aos pobres, socialmente falando, aos desprezados. Não é à toa que o Senhor disse: vocês não veem que são poucos os ricos que creem? Não são os ricos que levam vocês para os tribunais, como o Tiago fala? Não quer dizer que a pobreza em si é atuada, não é. É que a pobreza é o resultado do pecado. Deus não fez o homem para a miséria. Deus não fez o homem para a depravação, para a falta. O Messias vem para destruir o pecado e com ele vai a miséria junto. Aqui o pobre não é só o pobre socialmente, porque a pobreza não é uma bênção. Não há nenhuma bênção intrínseca à pobreza. Lembra que Jesus olha no Sermão do Monte e diz: bem-aventurados os pobres de espírito? Tanto em Isaías, como aqui, como em todos os evangelhos. A pobreza social está em vista? Tá, mas principalmente a pobreza diante de Deus. Esse Messias é para aqueles que se veem como indigentes diante de Deus. Que não tem nada para oferecer ao Senhor. Que não tem absolutamente nada do que se orgulhar diante de Deus. Não tem nenhum mérito. Não tem coisa alguma que olha para Deus e fala: Senhor, se afasta de mim porque eu sou pecador. Lembra de Pedro? É esses que recebem o Evangelho.
Eu e você só entraremos no reino de Deus se a gente reconhecer que a gente não tem nada para oferecer ao Senhor. E que pela graça Ele nos salva. A boa notícia é esta: eu e você não podemos fazer absolutamente nada para sermos salvos. Somos indigentes, somos pecadores, mas o Filho de Deus, o ungido de Deus, vem até nós. E a boa notícia, Ele nos dá o seu reino. Lembra de Jesus olhando para os discípulos e falando: Senhor, eu te adoro, porque o Senhor escondeu essas coisas dos sábios, dos intelectuais, e revelou aos pobres. Mateus 11. Lembra que Jesus olha para os discípulos e fala: ó pequenino rebanho, agradou ao Pai dar-vos o seu reino. Vendam o que vocês têm, deem esmolas e façam bolsas para vocês que não se rompem. Lucas capítulo 11. Afinal de contas, no Senhor não há mais pobreza. No Senhor não há mais miséria. A miséria espiritual vai embora. Nós nos tornamos ricos para com Deus. Isso vai afetar os recursos desse mundo? Vai, mas isso não é tão importante. Porque ainda aqueles irmãos que recebem o Evangelho permanecem numa vida de muita escassez, mas são mantidos por Deus. Esses irmãos são herdeiros de todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo Jesus. Eu estava uma vez em Paulistana, onde nós éramos missionários, e nós estávamos fazendo visitas num bairro muito pobre, chamado... Eu esqueci o nome do bairro, era um bairro muito pobre de Paulistana. E naquele bairro nós evangelizávamos, tinha cesta básica no carro, um bairro muito pobre mesmo, muito miserável, assim, com muita falta, um lugar de tráfico, um lugar difícil. E um homem segurando um menino no colo, parou o nosso super carro, o nosso ninho, o nosso guerreiro, parou o ninho e falou assim: vocês são crente, né? E eu falei: sim, a gente é. A gente está fazendo visita. Ele falou: será que vocês podem ir na minha casa? Eu queria muito receber uma visita. Eu também sou crente. Esse aqui é meu filho, o nome dele é Abel Elias. É lógico que o pai dele era crente. E ele nos levou para a casa dele. Gente, a casa tinha um cômodo. No centro da casa tinha uma caixa d'água e um rádio. Mas aquele homem, a sua esposa e aquele filho eram profundamente felizes. O sorriso deles não cabia no rosto. Enquanto nós abrimos a Escritura para edificar os irmãos lendo a palavra de Deus, eles choravam e sorriam. E a gente cantou hinos ao Senhor junto. Nós adoramos ao Senhor. E aquele homem pobre, do interior do Piauí, herdará o reino dos céus, e reinará com Cristo para sempre. E é possuidor de todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais, porque Cristo veio evangelizar os pobres. Como nós também não iremos aos pobres, meus irmãos? Isso não quer dizer que os ricos não precisam do Senhor. Todos precisam do Senhor. Mas para receber o Senhor, nós temos que nos fazer pobres de espírito. Reconhecer o nosso estado diante de Deus. Depois, o texto vai dizer que ele veio trazer liberdade aos cativos. E esse povo, no contexto de Isaías, estava cativo na Babilônia. Cativo em terra estrangeira. Mas o Messias não viria apenas trazer esse povo de volta à sua terra natal. Ele viria para trazer os cativos de Satanás para o reino de Deus. Os prisioneiros do diabo, porque a escravidão do mundo é a satânica, a demoníaca, é o nosso estado de pecado, de domínio debaixo da morte. Ele veio libertar os cativos. Ele veio trazer libertação aos oprimidos. Não foi isso que ele fez com o gadareno? Não foi isso que ele fez com a mulher encurvada, a qual ele diz: essa mulher que está há 10 anos na prisão de Satanás, também não é filha de Abraão, e ele liberta aquela mulher? Não foi isso que ele fez com o menino no pé do monte da transfiguração, onde o pai chega e fala: se o Senhor puder, cura o meu filho. E Jesus fala: tudo é possível àquele que crê. E o menino é curado, liberto dos demônios. Jesus veio libertar os cativos. Jesus libertou a minha vida. Jesus pode libertar a sua também. Não existe prisão demoníaca. Não existe situação tão
escura, tão escabrosa, que o bendito Jesus não possa te restaurar. Ele veio para libertar os cativos, mas ele veio também dar vista aos cegos. A ideia aqui de Isaías é que as pessoas que estavam na escravidão, cativos, estavam na masmorra, e agora, quando eles são trazidos à liberdade, os olhos são iluminados pela luz da claridade. Jesus é a luz do mundo, ele veio dar vista aos cegos. Nós, como diz 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não vissem a glória de Deus na face de Cristo Jesus. Nós éramos esses incrédulos, nós éramos cegos, mas o Senhor abriu os nossos olhos. O Senhor abriu os nossos olhos. É esse Jesus que traz vista a cegos de nascimento nos evangelhos. O que os evangelhos estão falando sobre ele? Esse é o Messias. Ele veio para que os cegos vejam e aqueles que acham que vêm fiquem cegos. Lembra do apóstolo Paulo? Fica cego quando tem encontro com Jesus? Recebe uma oração de Ananias e volta a ver? O Senhor Jesus, o Messias, traria vista aos cegos para que eu e você pudéssemos vê-lo como ele realmente é. Em um momento, Jesus era mais uma religião para nós. Em um momento, Jesus era mais uma conversa. Era mais um assunto. Quando ele abre nossos olhos, ele se torna o nosso Senhor e Rei. Os olhos se abrem. Mas também ele veio pôr em liberdade os oprimidos. Porque toda a opressão, todo domínio maldito sobre as pessoas, toda a escravidão, todo abuso, é resultado da maldição do pecado, e a opressão será destruída sob os pés do Senhor Jesus. É por isso que a igreja, ela luta contra a opressão, não porque a igreja se pauta sobre as pautas políticas de determinado partido, mas porque ela é o povo que era oprimido e não é mais. E agora manifesta o reino de Deus contra toda a opressão, porque nós sabemos que quando o Senhor Jesus voltar, não haverá mais opressão alguma. Haverá um rei sobre a criação e não há opressão no seu reino. Jesus veio libertar os oprimidos. E por último, como diz, né? Aliás, João 8,36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. E por último, ele veio proclamar o ano aceitável do Senhor. Aqui o texto está se referindo a algo muito importante e muito especial. Esse ano aceitável do Senhor é o ano do jubileu. Lá em Israel, havia uma lei instituída por Deus em Levítico, que a cada 49 anos devia haver a proclamação, a promulgação de liberdade a todos os escravos. Qualquer pessoa que estivesse em situação de escravidão tinha que ser liberta no ano do jubileu. As terras que foram vendidas quando as pessoas iam à falência tinham que ser restituídas no ano do jubileu. A herança era retornada ao povo. Os escravos eram livres. Isso acontecia a cada 49 anos em Israel. Jesus está dizendo, a era do jubileu chegou. Toda escravidão vai embora. Nunca mais o povo de Deus será escravo de ninguém. E ninguém mais tirará a herança do seu povo. A era do jubileu chegou. Jesus é o nosso jubileu. É por isso que ele olha no versículo 20, ele olha para toda a congregação e ele diz, versículo 20, então ele fechou o livro, devolveu ao assistente, assentou-se, nas sinagogas tinham todos os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes, hoje se cumpre a escritura que vocês acabaram de ouvir. Jesus é o Messias prometido. Quando Jesus disse, hoje se cumpre, ele está declarando o tempo da salvação. Ele está declarando o tempo do jubileu. Ele está declarando que todo escravo será livre. Ele está declarando que todo oprimido será liberto. Ele está declarando que todo aquele que crer no seu nome será salvo. Chegou o ano do jubileu. Este é o tempo. Este é o tempo da salvação para mim e para você. O tempo é agora, pois o Senhor Jesus já se revelou. Ele é o Messias prometido. É sobre ele que se diz. Isaías 42, o Senhor Deus diz, aqui está o meu servo, a quem eu fortaleço, o meu escolhido, que me dá muita alegria, pois nele o meu espírito, e ele anunciará a minha vontade a todos os povos.
Não gritará, não clamará, não fará grandes discursos nas ruas com gritarias, não esmagará um galho que está quebrado, nem apagará o pavio fumegante, não se cansará, nem desanimará, mas continuará firme até que todos aceitem a minha vontade. As nações distantes esperarão para receber os seus ensinamentos. Hoje, no Senhor Jesus, é tempo de salvação. Hoje, no Senhor Jesus, é tempo de liberdade aos escravos. Hoje, no Senhor Jesus, Satanás perde o seu domínio sobre as pessoas através da pregação do Evangelho. Porque o Messias chegou. Cristo de Deus está entre nós. Glória ao bendito nome de Jesus. Mas o texto não acaba. E na parte final aqui da nossa mensagem, algo acontece muito importante para mim e para você. Versículo 21 a 30 diz o seguinte: E ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam dos seus lábios. Mas perguntavam: não é este o filho de José? Jesus lhes disse: é claro que vocês me citarão este provérbio: médico, cure-te a ti mesmo. Faze aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Continuou ele: digo-lhes a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Asseguro-lhes que havia muitas viúvas em Israel nos tempos de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Levantaram-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo da colina sobre a qual foi construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Mas Jesus passou por entre eles e se retirou. Jesus é o Cordeiro de Deus, Ele é o Messias, mas Ele é o Messias do seu povo, rejeitado pelos seus. Jesus é o Messias rejeitado pelos seus, e é isso que o texto vai deixar muito claro para a gente. Porque os nazarenos estavam encantados com as palavras de Jesus. De fato, Jesus falava como ninguém. De fato, ele tinha autoridade que os fariseus não tinham. De fato, ele fazia sinais e maravilhas nunca antes vistos. E eles estavam muito encantados por tudo aquilo que Jesus poderia fazer. A admiração foi a primeira reação. Mas a segunda foi incredulidade. Esse aí não é o filho de José? Esse aí não é o carpinteiro? No texto de Marcos eles dizem: a gente não conhece os irmãos deles? Tiago, Judas, os outros, as irmãs dele não moram aqui entre nós? Esse aí não é só mais um nazareno? Esse aí não é um que nem a gente? Então, se você se diz o Messias, prove, nos dê sinais. Nos dê sinais que provem que você é o Messias. Cumpra a satisfação do nosso coração. Faça o que nós queremos que você faça. Faz aqui em Nazaré, na sua terra, o que você fez em Cafarnaum. Eles querem sinais. É por isso que Lucas coloca essa história bem no comecinho do Evangelho, porque esse aqui é uma moldura de todo o ministério do Senhor Jesus. As pessoas se admiram com ele. As palavras são cativantes, são poderosas, têm vida. Mas quando Jesus revela o seu propósito, o resultado é ou rendição ou ódio mortal. Os judeus pedem sinais, é o que Paulo fala. Jesus olha para os fariseus e fala: vocês pedem sinais, mas nenhum sinal lhes será dado senão o sinal de Jonas, o sinal da ressurreição e o sinal da pregação aos gentios. Jesus, então, sabendo do coração dos nazarenos, sabendo que eles queriam sinais, eles não queriam o Messias de Deus, eles queriam um Messias que fizesse a vontade deles. Eles queriam um Messias que fizesse curas e milagres, mas não o Salvador prometido. Eles queriam um Messias que colocasse Israel acima de todos os povos, destruísse os romanos e fizesse um governo militar importante, onde a nação de Israel seria a maior nação do mundo. Eles não queriam Jesus. Por isso que Jesus olha para eles e diz: vocês vão me dizer, médico, cure a ti mesmo.
Faz o que você fez em Cafarnaum. Mas eu digo a vocês, nos tempos de Elias, havia muitas viúvas em Israel, mas só uma foi curada, a viúva de Sarepta. Por que Jesus cita logo Elias e Eliseu? Por que ele não cita outros profetas? Porque Elias e Eliseu eram profetas da Galileia, do Reino do Norte. Profetizaram naquela região de Nazaré. Foi ali o ministério deles. Sidom, aquela mulher de Sarepta, é a terra vizinha da Galileia. O que Jesus está falando? O coração de vocês é duro, igual o povo apóstata de Israel do passado? Vocês não querem o Senhor, mas o Senhor abrirá uma porta de salvação aos gentios. O Senhor salvou naquela época uma viúva gentílica, pagã, de Sarepta. E o Senhor, no ministério de Eliseu, salvou um leproso, Naamã, o sírio. A Síria ficava do lado da Galileia, fronteira. Lembra da mulher sirofenícia, que vai pedir para Jesus uma cura para sua filha? É naquela região. O que Jesus está dizendo? O coração de vocês é duro. Vocês não reconhecerão que eu sou o Messias, mas a salvação irá aos gentios, aos povos, às nações. Meus irmãos, o endurecimento do povo judeu resultou na salvação dos gentios, da igreja, a união de judeus e gentios. Aqui é uma questão escatológica. Paulo trata sobre isso em Romanos capítulo 11. De fato, Deus tem um plano ainda para os judeus. De fato, ainda haverá um tempo de muita salvação em Israel. É como se interpreta as palavras de Paulo em Romanos 11. No entanto, o texto não quer que a gente olhe para os judeus e fale: olha como eles são duros de coração. O Messias que eles tanto esperavam veio e eles não querem. Não reconheceram Jesus como o seu Messias. Porque nós também fazemos isso. Nós também olhamos para Jesus e falamos: nós queremos um fazedor de milagres. Nós queremos que o Senhor resolva os nossos problemas. Nós não queremos um Salvador. Nós não queremos um Senhor. Não queremos compromisso. Nós queremos um milagreiro. E para nós está bom. Não parece com a gente? Não parece com a nossa realidade? Nós também rejeitamos o Messias. Nós também olhamos para Jesus e falamos: nós não queremos tudo o que o Senhor é. Nós queremos o que o Senhor tem para dar. Nós não somos diferentes, meus irmãos. De novo, aquele povo era pobre. O povo de Nazaré era pobre, muito pobre, mas não era pobre de espírito. Não era pobre no coração. Tanto que quando Jesus fala que a salvação irá para os inimigos de Israel, os nazarenos se juntam para matar Jesus. Eles levam Jesus para o alto do monte e eles querem jogar Jesus abaixo. Essa era uma forma de apedrejamento. Eles querem executar Jesus como um blasfemo. Jesus é o Messias da cruz. Jesus é o Messias que veio para morrer no meu e no seu lugar e trazer salvação para os pecadores, dos quais nós somos os principais. Não foi esse o momento da morte do Senhor Jesus. Não era chegada a hora, não era o momento. Mas esta é a sombra da cruz sobre Jesus. Chegou o momento em que Cristo foi entregue na mão dos judeus e na mão dos gentios, foi crucificado e foi morto no meio e no seu lugar, porque Ele é o Messias de Deus que veio trazer salvação a todos os que creem. Você quer o Messias? Você quer Jesus? Tome a sua cruz e o siga. Tome a sua cruz e siga Ele em direção ao Gólgota. Tome a sua cruz e vá aos pobres, os miseráveis, aqueles que nada têm, os desprezados, anunciar o Evangelho do Senhor. Você quer o Messias de Deus? Seja cheio do Espírito Santo e faça da sua vida a proclamação do Evangelho do Reino. Meus irmãos, é por isso que a gente vai fazer o impacto de carnaval. As pessoas que vão passar aqui na frente não sabem, mas são miseráveis. Estão tentando encontrar tesouro, valor, em um lugar onde elas não podem achar. No prazer, na loucura, na folia. Só em Jesus a salvação. E Ele é o ungido de Deus, o Messias de Deus, que veio salvar aquele que estava perdido. Sabe aquela pessoa que você olha e fala assim: esse nunca vai crer. Esse nunca vai ser salvo. É esse que o Senhor busca. Jesus ama gadarenos como nós, meus irmãos. Esse é o Messias. Você quer o Messias de Deus ou você quer um milagreiro?
pois o Senhor está hoje diante de nós. E da mesma forma que em Nazaré, hoje também pode haver pessoas no meio de nós, admiradas, incrédulas e com ódio. O Senhor te chama para salvação. Hoje é o dia de salvação. Amém? Amém. Queria pedir para você ficar de pé para nós orarmos. Quero pedir que você, nesse momento, feche os olhos. E que o Senhor Jesus, o nosso Deus, o Messias, o Cristo de Deus, hoje Ele edifique aqueles que já lhe pertencem. Eu e você que já somos parte do seu reino, nos encoraje, nos fortaleça e nos encha do seu Espírito para fazer sua vontade. Porque o mesmo Espírito que estava sobre Jesus e que o ressuscitou dos mortos é o Espírito que está na sua igreja. Mas também que hoje o Senhor Jesus chame pelo nome pessoas que reconhecem que não tem nada para oferecer ao Senhor, que precisam de um Salvador, que precisam do Messias, do Senhor, do Libertador. Que hoje seja um dia de festa nos céus em nosso meio. Senhor, nós oramos, Senhor. Nós oramos, Senhor, e te entronizamos. Tu és o nosso Senhor e Rei. Tu és, Senhor, o Messias prometido. Tu és, Senhor, o Salvador de Israel. Tu és, Senhor, tudo aquilo que nós precisávamos. Tu és, Senhor, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o Filho de Davi, o Leão de Judá. Bendito seja o teu nome, Senhor. Senhor, nós te pedimos, Senhor, nos encoraja, nos empodera, Senhor, nos fortalece como igreja para anunciar aos pobres o evangelho do reino de Deus. Libertar cativos, dar vista aos cegos, curar os coxos, expulsar demônios. Senhor, como eu oro também, Senhor, para que nessa manhã, se existem pessoas, Senhor, no nosso meio, que ainda não pertencem ao Senhor, que ainda estão na escravidão de Satanás, mas que estão agora com o coração queimando, que estão agora ouvindo o ecoar da sua voz em seus tímpanos, Senhor, que estão agora se sentindo pobres, nus, indigentes diante de Deus, que o Senhor hoje estenda a mão com salvação. Que hoje, Senhor, haja festa nos céus. Que hoje, Senhor, nós recebamos irmãos, Senhor. Que hoje, Senhor Deus, pessoas recebam vestes brancas, Senhor, e sejam chamados filhos e filhas de Deus. Senhor, nos dá esse ano, Senhor, um ano de colheita e um ano de pregação do Evangelho, no poder do poderoso nome de Jesus, o Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus, meus irmãos. Deus abençoe.